Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de trabalho nesta casa. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Bom, com essa chuva, né? Ficou difícil. Mas sintam todos abraçados. Boa tarde aos que estão nos assistindo à distância. E aproveito para fazer o convite para quem está assistindo à distância, sempre que puder, venham até a nossa casa, venham assistir as palestras pessoalmente, porque existe uma diferença quando a gente abraça, quando a gente se olha, quando a gente troca carinho. A energia é diferente de você ver somente numa telinha, né? À distância. Fica o convite para sempre que vocês puderem, venham até a nossa casa. Vocês vão sentir o que a gente sente aqui, essa felicidade, essa alegria. E agora eu quero pedir ao nosso irmão Renato para fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos, que a paz seja conosco. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido e saudoso Chico, a lição de número 39, por ele intitulada Fé Inoperante. E esse título surgiu do versículo 17, capítulo 2, onde Tiago fizera a seguinte anotação: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé inoperante é problema credor de melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantarmos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras do Senhor. Não, desculpa. Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas, se não nos dispusermos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa não é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota da revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure, de imediato, o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, pede elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino onde a alma do crente passa a viver.
Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, em qualquer atividade nas obras do desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação. Será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Eu tenho dito para mim mesmo que não basta que saibamos, tenhamos lido e estudado todos os livros espíritas, todo o evangelho, mas se a gente não cair em campo, não tem que praticar. Teoria sem prática não adianta, né, gente? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento e falar com Jesus. Agradecer por mais essa tarde de estudos, de trabalhos, e pedir a Jesus permissão para iniciar o nosso trabalho de hoje. Pedir a Jesus e à espiritualidade que venham nos trazer entendimento e que venha iluminar e intuir o nosso irmão Vanderlei para que nos entregue tudo aquilo que ele preparou, que é o que necessitamos hoje, com certeza. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, pedimos que nos oriente no entendimento, que nos dê sabedoria e entendimento para a lição de hoje. Que assim seja. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez nosso irmão Vanderlei, que já veio aqui outras vezes, né, Vanderlei? E que com certeza virá mais outras muitas. Seja muito bem-vindo, gratidão por estar aqui, por aceitar esse convite, e a palavra é sua. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos unir em seu santo nome, que nós possamos passar alguns minutos aqui refletindo sobre os seus ensinamentos e daqueles que os seguiram, para que esses ensinamentos ecoem em nosso coração e se transformem em prática ativa da caridade, como nos preconizou o apóstolo Tiago na leitura que acabou de ser lida. Vamos falar hoje aqui sobre a trajetória de Saulo até chegar a Paulo de Tarso, a sua conversão na estrada de Damasco. Saulo, como todos nós sabemos, era um rabino, doutor da lei em Jerusalém, um homem de poder, um homem de posses. Na verdade, quem era rico era o seu pai, mas ele herdaria tudo que o seu pai tinha, porque era o filho único. De forma que era um homem muito poderoso, mas era muito fiel às suas convicções. E o trabalho de Saulo, até então, era impor a ideia do judaísmo, que era a sua religião. Então, Saulo era a pessoa que era o rabino, era o doutor da lei, que estava encarregado de colher cristãos espalhados pelo mundo ao seu redor, ali onde ele estava, prendê-los e, fosse o caso, até levá-los à pena capital, à pena da morte. Saulo, de vez em quando, estava lá na casa dele, sem ter estudando os antigos textos, e uma hora ele falava assim: acho que eu vou sair por aí para capturar alguns cristãos. E saía de casa para pegar esses cristãos, descobria que tinha um cristão aqui, outro acolá, conseguia as cartas que eram equivalentes aos mandados de prisão de hoje, porque Saulo não fazia nada fora da lei. Tudo o que ele fazia era cumprir a lei do seu país. Um país teocrático, onde a religião era tão importante quanto a política, mandava tanto ou mais do que os políticos. Então a religião era uma imposição de Estado, era uma imposição legal. E ele fazia isso como um cumprimento natural da lei. Ele simplesmente cumpria a lei. Pegava os mandatos e saía buscando pessoas. Um dia saiu ele para prender um senhor chamado Ananias, que estava lá em Damasco. Saiu ele então com a sua equipe e foi prender Ananias. Só que no meio do caminho aconteceu um fato interessante.
Você passa para mim? Isso. Ele viu uma luz reluzente, brilhante, absolutamente gigantesca no céu, que ofuscou o sol do meio-dia em pleno deserto da Síria. Imaginem o que é isso. Essa luz espiritual que o cegou e fez com que ele caísse do cavalo. Foi jogado ao chão, não pela montaria em que ele estava, mas pelaquela luz que o derrubou. Saulo caiu do cavalo naquele momento de duas formas. Primeiro, ele despencou de cima daquele animal e se estatelou no chão, levando consigo todas as suas convicções, todas as suas verdades, tudo aquilo que ele tinha como religioso, tudo aquilo que ele tinha como sagrado, foi tudo ao chão com Saulo. Ele caiu do cavalo também, figurativamente, porque dali surgiu a expressão cair do cavalo. Cair do cavalo significa ter uma gigantesca decepção. E foi o que aconteceu com Saulo. Ele não imaginava que pudesse haver naquele lugar um poder superior ao do Sinédrio de Roma, ou do Sinédrio de Jerusalém, que era amparado pela maior potência mundial, Roma. Mas havia. Ele, então, vendo toda aquela luz, seguindo ele nessa estrada, caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Naquele momento, tudo o que Saulo imaginava foi por terra. Quem era Saulo? Como já dissemos, um homem comum, trabalhador do seu estado, da sua religião. Pelas palavras de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel disse que Saulo era um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Jesus se fizera ouvir nas encruzilhadas da vida de Saulo, porque percebeu que ali havia um homem capaz de fazer tudo aquilo que ele, Jesus, necessitava que fosse feito. Acabei esbarrando aqui. Saulo era um amigo fiel e afetuoso, uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Para os padrões da época, era um dos melhores rabinos ali de Jerusalém. Era uma pessoa que não precisava ser bom, porque era também romano. Ao contrário de muitos outros rabinos, ele era romano, ele tinha prerrogativas especiais, mas era um homem bom, um jovem viril e apaixonado, apaixonado pela vida, pela sua religião, pelo seu estado, pela sua condição de rabino e também pela sua noiva, que o amava profundamente, e ele também a amava. Viril, quando Emmanuel escreveu isso, significava virtuoso. Viril é a mesma coisa que cheio, prenhe de virtudes. Viril e virtuoso tem o mesmo radical, significam a mesma coisa. A palavra viril mudou um pouco de significado nas últimas décadas, mas nesse tempo significava virtuoso. Um rabino indomável, cheio de agudeza e resolução. Ninguém segurava Saulo quando ele estava de pleno poder das suas convicções. Um cidadão romano desejoso de submeter Roma e Atenas aos ideais do judaísmo. Essa era a vontade de Saulo. Um homem rico, mas suficientemente humilde para saber que o progresso de cada um depende dos próprios esforços. O progresso de cada um de nós depende dos nossos próprios esforços. Esse era o Rabino Saulo. E ele estava buscando algo além de tudo aquilo que ele tinha. E o que Saulo buscava? Buscava a realização de um ideal que para ele era superior. Destruir aquela invasão de cristianismo que era uma ameaça grave à estabilidade do judaísmo, que era a sua religião. Buscava também cumprir a fidelidade dos seus antepassados. É isso que Saulo buscava. Buscava exaltar o judaísmo como a religião maior e mais importante de sua época e mais culta, a religião que ele julgava ser melhor. Buscava a honra e glória do seu Deus. Um Deus com letra minúscula, porque é o Deus que ensinaram Saulo a crer. Aquele Deus que era sectário, aquele Deus que se vingava, aquele Deus que matava e mandava matar, mas proibia alguns de matar.
Só alguns poderiam matar em nome de Deus. Enfim, um Deus totalmente diferente daquele que ele encontrou ali na estrada de Damasco. Buscava também o cumprimento de um dever religioso, era o cumprimento de um dever moral e religioso que ele julgava ter. E buscava, como todos os religiosos que impõem a sua condição, ele buscava a afirmação das suas convicções. Se eu acredito, é porque é verdade. Se essa é a minha religião, é porque ela é a maior e todas as outras devem ser dizimadas, destruídas, devem desaparecer. Essa é a resolução de uma pessoa com o perfil de Saulo de Tarso. Mas o que ele encontrou não foi o que ele buscava. Ele buscava uma coisa, mas encontrou outra. Ele encontrou um poder superior ao seu. Ele não imaginou que existisse um poder superior ao seu naquelas redondezas por onde ele estava passando. Ele encontrou a verdade aberta à sua frente, escancarada na forma de uma luz brilhante que dizia ser Jesus. Ali estava a nova verdade de Saulo. Ele deparou com a fragilidade das suas convicções e que denunciam também a fragilidade das nossas convicções. Quando temos muita certeza sobre algumas coisas, é preciso acender uma luz de alerta, porque quando temos convicção e certeza absoluta sobre algumas coisas, é necessário refletir para saber se não estamos incorrendo no mesmo erro que Saulo incorreu. Encontrou também a incerteza sobre tudo aquilo em que acreditamos sem fundamento moral, porque a crença de Saulo era sólida, era importante para quem estava em torno dele, mas não tinha nenhuma base moral. Como é que se mata uma pessoa só porque ela acredita em outra coisa em relação a mim? Não tinha fundamento moral nenhum tudo aquilo que Saulo fazia. E, infelizmente, alguns de nós, algumas das pessoas que nos cercam, ainda tomam muitas atitudes alheias às convicções morais. E era isso que Saulo fazia. Matava à toa, só porque a pessoa acreditava em outra religião. Isso não tem base moral nenhuma. E encontrou também a força de uma pergunta quando nós não temos a resposta. Quando não temos a resposta, as perguntas se complicam. A pergunta desafiadora feita a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia os cristãos, mas sequer sabia por quê. Ele queria destruir o cristianismo para exaltar o judaísmo. Por quê? Ele não sabia. Quando perguntaram a ele por que me persegue, quando Jesus perguntou a ele por que me persegue, isso desestabilizou Saulo de Tarso. O cientista Albert Einstein, talvez o maior cientista da história da humanidade, pelo menos dos últimos séculos é o maior, disse que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Porque respostas nós sempre temos. Mas como fazer as perguntas certas? Einstein concluiu isso no dia em que ele se perguntou e depois perguntou às outras pessoas o que aconteceria se eu viajasse num feixe de luz. Olha que pergunta mais absurda. Mas o tempo vai passando e nós começamos a perceber que talvez isso não seja tão absurdo assim. Porque imagine há 200, 300 anos se alguém perguntasse assim: o que aconteceria se eu viajasse num objeto capaz de voar? Mas isso é impossível. O que aconteceria se eu chegasse até a Lua? Isso é impossível, a Lua está lá longe de nós, não há estrada para chegar até lá. Como é que eu vou chegar à Lua? Então as perguntas, elas nos movem, elas nos tiram do lugar comum, elas movem o mundo, elas modificam a nossa forma de pensar. A primeira pergunta que tentou modificar o mundo foi essa pergunta que o Espírito Javé, chamado de Deus, fez a Caim. Nós nem sabemos se isso efetivamente aconteceu, gente. Isso faz parte da mitologia judaica. Mas vamos tomar isso como uma verdade, como uma realidade, como que tem acontecido mesmo. Caim matou seu irmão Abel com uma traulitada na cabeça, simplesmente porque ele achou que Deus estava dando preferência para Abel. Então ele foi lá e matou o seu irmão. E saiu por aí como se nada tivesse acontecido, assim como fazia Saulo quando matava os cristãos. Só que Caim também foi procurado por Deus. E Deus lhe perguntou: Caim, onde está teu irmão? É uma pergunta que Caim sentiu,
para fugir da responsabilidade, ele respondeu de forma relaxada: não sei, por acaso serei eu o guardião do meu irmão? Vejam que sujeitinho mal criado esse tal de Caim. Vocês conhecem alguém mal criado assim? Eu conheço alguns. Sujeito mal criado. Responder a Deus desse jeito, imagine como ele responderia a nós, né? Eu, se eu fosse Deus, mandava lavar a boca dele com sabão para ele aprender a não responder assim a mais ninguém. Mas foi isso que ele respondeu. O filósofo Mário Cortella, ele fez uma análise sobre esse texto de Abel e Caim. E ele, comentando sobre isso, né, sobre essa resposta mal criada de Caim, ele disse o seguinte: claro que eu tenho que cuidar, claro que sim. Isso é amor. Quem ama, cuida. Quem não cuida, não ama. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo, cuidar da natureza, dos rios, das pessoas que nos cercam, das outras pessoas, cuidar de tudo o que é possível ser cuidado. O recuso do cuidado é a recusa de amar. Cuidar não é tomar conta da vida do outro, não. Cuidar é saber se o outro precisa de auxílio, se eu posso ajudá-lo de alguma forma, se eu tenho algo a prestar-lhe, se eu posso ajudá-lo se eu não sei onde ele está. Não é persegui-lo o tempo todo, não é tomar conta da vida alheia, mas é cuidar do outro. O cuidado vai muito além da bisbilhotice, o cuidado vai muito além da intromissão. Cuidar é simplesmente ter a pessoa em nossa conta, saber o que é importante saber daquela pessoa. Nós, muitas vezes, temos comportamentos semelhantes aos comportamentos de Caim. Jesus também fez algumas perguntas complexas, lembram-se delas? Onde está a vossa fé? Os discípulos queriam eliminar a perseguição daquele espírito inferior naquele garotinho, mas não conseguiam. E depois de estar tanto tempo com Jesus, perguntaram: mestre, por que não conseguimos expulsar esse ser inferior? E Jesus disse: onde está a vossa fé? Faltou fé. Muitas vezes falta isso para todos nós. Simão, tu me amas? Perguntou ele a Pedro. Simão disse: claro, mestre, claro que eu te amo. Jesus abaixou a cabeça e, alguns segundos, perguntou novamente: Simão, tu me amas? Ele falou: já disse que vos amo, mestre. Começou a ficar um pouquinho mal criado que nem Caim, mas não chegou até o ponto dele, não. Claro que vos amo, mestre. Já disse que amo e sempre te amarei. Jesus esperou mais alguns segundos e retornou: Pedro, tu me amas? Ele então se aborreceu. Não sei por que me inquires dessa forma, sabes que eu te amo. Enfim, ficou chateado que Jesus insistiu na pergunta. E aí Jesus lhe disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Será que nós que dissemos que estamos amando a Jesus, estamos ajudando ele a apacentar as suas ovelhas? Porque amar, dizer que ama é fácil, mas apacentar as ovelhas de quem nós dissemos que amamos é um pouco mais difícil, principalmente se essas ovelhas gostam de berrar muito alto, se elas fogem do jardim, se elas comem a grama do vizinho ou se comem a nossa própria grama. Enfim, existem ovelhas que são difíceis de serem apacentadas. E quem de nós não tem muitas delas na nossa casa, na vizinhança, na nossa parentela? É importante não só amar a Jesus, mas cuidar das suas ovelhas. Quem dizem os homens que eu sou? Pergunta também difícil. Um monte de pessoas responderam, né? Ah, tu és o fulano de tal, tu és Elias que voltou, tu és João Batista que retornou do túmulo, outro, deve ser algum novo profeta. Enfim, todo mundo respondeu quem achava que Jesus era. E ele disse para Pedro, em outra situação: Pedro, e tu, quem achas que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olhou para ele e falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mostrando a Pedro que aquela revelação era uma revelação mediúnica, que vinha por meio do Espírito e não da matéria. Não era uma opinião pessoal de Pedro. Ele estava recebendo aquilo de alguma forma
da espiritualidade que eu informava que Jesus era o Filho do Deus vivo. Quem são minha mãe e meus irmãos? Talvez a pergunta mais difícil de compreender que Jesus fez. Mas quem são a nossa mãe e os nossos irmãos, senão aqueles que estão conosco nas batalhas do dia a dia? Senão aqueles que não fogem à menor dificuldade? Senão aqueles que estão conosco na luta diária para reerguer uma casa espírita ou de qualquer outra manifestação religiosa? Quem são a nossa mãe e quem são os nossos irmãos? É claro que Jesus sabia muito bem quem era a sua mãe e quem eram aqueles que ele chamava de irmãos. Mas ele quis mostrar a grandeza daqueles que o auxiliam, que estão com ele o tempo todo. Perguntas difíceis e complicadas. E uma mais difícil ainda, né? Por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Perguntou ele a Maria de Magdala, que estava procurando Jesus no túmulo. Jesus não estava ali. O corpo havia sumido, mas não era o corpo que ela buscava, era o espírito. E Jesus disse: não estamos entre os mortos. Quantos de nós espíritas ainda não viemos ou não vimos até hoje a casa espírita buscar entre os mortos aqueles que estão vivos? Perturbar a vida dos nossos antepassados que já se foram, querendo um contato com eles de alguma forma. Isso é buscar entre os mortos aqueles que estão vivos. Quando eles quiserem se manifestar e falar conosco, eles virão, não necessitarão do nosso pranto excessivo, do nosso desespero que se estende ao longo de anos, porque eles virão ter conosco. São perguntas como essas que movem o mundo e que movem o mundo do cristianismo e movem o mundo do espiritismo. Algumas ações semelhantes à de Caim. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui dentro praticou essas ações, tenho convicção que não. Vamos pelo menos ter fé nisso, não é? Eu não sou babá de ninguém. Quantas vezes já falamos isso para uma pessoa? Não é meu parente que se arrebente, não estou nem aí. Não conheço, não faz parte do meu ciclo de parentela. Cada um com seus problemas. É claro que cada um tem que resolver os seus problemas, mas custa dar uma ajuda ao problema alheio? Mas eu tenho mais problemas do que ele. Mas talvez o problema dele esteja destruindo a ele mais do que os meus está me destruindo. É necessário ter essa convicção. É difícil quando nós vemos uma pessoa cheia de problemas em sua casa, atendendo alguém no atendimento fraterno, que está reclamando porque aconteceu uma coisa pequena em sua vida. Mas é assim que nós vamos agir enquanto cristãos. É assim que devemos agir. Se tivesse tomado cuidado, não teria acontecido. É verdade. Se a gente tomar cuidado, as coisas não acontecem, as coisas ruins não acontecem. Mas isso é jeito de falar com alguém? Já aconteceu, a pessoa não tomou cuidado. Eu vou criticá-la por não ter tomado cuidado? Vamos ter amor, ter empatia com as pessoas. Não vou interferir na lei de causa e efeito. Já ouvimos espíritas, frequentadores assíduos de casas espíritas, falarem isso. Olha, se está sofrendo desse jeito, alguma coisa muito ruim deve ter feito na outra encarnação. Posso fazer nada. É lei de causa e efeito. Meu Deus, se nasceu desse jeito, imagine quantos crimes não cometeu no passado. Aí a gente olha para Jesus pregado na cruz, depois de tomar um monte de chibatada, tem uma coroa de espinhos na cabeça. A gente deve olhar para aquela cruz e falar assim: que coisa ruim que esse homem fez na outra encarnação para merecer ficar pendurado nessa cruz, né? Deve ter sido muito ruim na última encarnação. E é de Jesus que estamos falando. Nós, muitas vezes, passamos por desafios dolorosos, não é porque somos ruins ou porque fomos ruins, é porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Simples assim. Não julguemos nunca para não sermos julgados. Saulo também nos apresentou uma série de afirmativas que são repetidas por nós muitas vezes, né? Nós estamos certos. Quantas vezes falamos isso? Nós estamos certos. Nós, políticos de um lado, nós, espíritas, nós, católicos, nós, torcedores do time A ou B, nós é que estamos certos. É interessante que, em inglês, a frase nós estamos certos, a gente escreve we are right. Se nós pegarmos a inicial de cada palavra, vamos perceber que we are right forma a palavra war, W-A-R, que significa o quê? Guerra. We are right significa simplesmente guerra. Quando nós falamos nós estamos certos, estamos declarando guerra a alguém. E nós fazemos isso até hoje, achando que as minhas convicções são superiores
a do que mora do outro lado da fronteira. Minha opinião é preponderante. Saulo pensava assim, e a opinião dele e do Sinédrio era preponderante. A dos outros não importa. Meu Deus é o que importa. O meu Deus, o Deus que eu criei para mim, a minha imagem e semelhança, aquele Deus feito à maneira de um homem. Esse é o meu Deus, porque não existe o meu Deus, existe Deus. Não é o Deus espírito, Deus católico, Deus judeu ou muçulmano. Existe Deus. Temos que ter essa convicção. Eu mato pelo meu Deus. Não, não faça isso, porque seu Deus jamais lhe pediria isso. Aliás, ele pediu que você não fizesse. Não matarás. Simples assim. Vocês não entendem nada. Eu explico, explico, explico e ninguém entende. Quem será que está errado? Eu que não sei explicar? Ou aquele monte de gente que não sabe entender? Basta sermos levados um pouquinho para o campo da lógica e nós vamos perceber que o errado somos nós. Minha casta é superior. Isso, infelizmente, acontece até hoje no Brasil, pátria do Evangelho. Nós achamos que por uma pessoa pertencer a um outro grupo social, ou ter outra cor de pele, ou ter de uma origem étnica diferente, ela é superior ou inferior. Não sei por quê. Se por dentro todo mundo é igual, temos a mesma origem, nascemos no mesmo lugar geográfico e evoluímos até chegar aqui. Mas julgamos às vezes assim. Faça o que eu estou mandando. Esquece que você sabe. Faz isso assim, assim, porque eu mandei. Ah, mas não, não interessa. O que eu estou mandando é o correto. Mas existem formas de se lidar com isso mais amenas, mais tranquilas, por exemplo, perguntando, posso lhe ajudar? Se a pessoa disser que não, eu falo, mas eu continuo aqui à disposição. Se você precisar, eu te ajudo. Pronto, sem insistências. Vamos conversar? Fale o que você pensa e eu falo o que eu penso, a gente chega num acordo comum. Explica melhor a sua opinião. Eu tenho dificuldade de entender às vezes. Me explica melhor, me explica de outra forma para ver se eu consigo entender. Não é mais fácil do que dizer assim, não, você está errado, não é nada disso. Não acho que você esteja errado. Talvez eu não esteja entendendo. Talvez eu não esteja compreendendo. A religião deve nos unir e não nos separar. Vou tentar entender o seu ponto de vista. São frases muito mais amenas e muito mais tranquilas que vai nos juntar em torno de Jesus e não jogar cada um para o seu lado. Qual é o nosso exemplo? Quem nós vamos seguir? Saulo, que se converteu em Paulo apaixonadamente em pouquíssimos anos? Ou será que nós vamos preferir o exemplo de Caim, se é que Caim existiu? Porque Caim certamente ou provavelmente já superou essa parte aí. Mas existem muitos de nós que ainda continuam copiando ensinamentos de Caim. Talvez esteja no momento de começarmos a copiar ensinamentos de Saulo, para nos transformarmos no Paulo que existe dentro de cada um de nós. Porque Jesus nos deixou um grande mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Amar o próximo como a ti mesmo. E a gente fica pensando, amar o próximo, às vezes até que não é muito difícil, não. O Chico Xavier, existem muitas histórias que se atribuem a Chico Xavier, que muitas delas, mais da metade, nem aconteceram com ele. Mas a gente conta como se fossem pertencentes à sua biografia. Dizem que Chico Xavier, uma vez atendendo a uma jovem senhora, e ela disse com aquele jeitinho mineiro dela lá em Pedro Leopoldo: ah, Chico, pelo amor de Deus, não aguento mais aquele homem, não, vou me separar do meu marido. Vou largar aquele traste. Não aguento aquele homem mais, não. Aquilo é um mala. Eu fico pensando, se toda mulher fosse abandonar o marido porque ele é um mala, ia ter pouco casamento em pé hoje, né? Porque marido é uma coisa terrível, gente. Eu sei porque eu sou um, marido não é fácil. Mas o Chico tentou contemplar, contemporizar. Não, minha filha, você precisa insistir um pouco, talvez ele melhore. Ela falou: não, Chico, não aguento mais não. 20 anos que aquele traste já deu, estou pelas tampas com ele. Não aguento mais. Aí o Chico apelou para o evangelho, né? Apelou para o evangelho. Minha filha, Jesus nos pediu que amássemos o próximo. E ela disse: ah, Chico, mas o próximo eu vou amar. Eu não vou amar esse. O próximo eu vou escolher melhor e vou amar. Esse aqui não dá para amar.
Nós preferimos amar o próximo que vamos arranjar. Difícil é amar o atual. Difícil é amar aquele que está junto de nós. Difícil é amar quando ele está muito pertinho. O vizinho, o cara que trabalha com a gente, o que está ao nosso lado na tarefa espírita, esse é mais difícil de amar. Existem próximos que estão tão próximos que ficam difíceis de amá-los. Difícil é amar o próximo quando ele deseja o mesmo que eu. Seja esse desejo um homem ou uma mulher, um esposo ou uma esposa, um cargo no trabalho, um cargo na casa espírita, um carro, enfim, qualquer coisa que nós disputamos, esse próximo é difícil de ser amado. Também é difícil amar o próximo quando ele pensa muito diferente de mim. Quando ele pensa uma coisa e eu penso outra. Nós que somos brasileiros, e também o resto do mundo está toda nessa vibe de polarização, estamos cansados de saber que polarização A e B definidos e separados não ajuda ninguém. É muito difícil a gente amar uma pessoa quando ela pensa no candidato que eu detesto. Por quê? Só porque ela gosta de outra pessoa? Passamos por isso recentemente. Pais inimigos de filhos, esposos e esposas se separando ou brigando por conta de um candidato à presidência da República ou de uma prefeitura qualquer, ou por conta de um time de futebol. É um absurdo, mas nós temos esse hábito de eleger esse próximo para odiar. Se Jesus pediu que nós o amássemos. A resposta de Jesus também foi muito interessante. Quando Saulo esteve junto com ele, quando Jesus perguntou a Saulo, 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 por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Recalcitrar contra o aguilhão é dar coices, né, naquele ferro que prende o animal. Esse texto foi mostrado no Atos dos Apóstolos 3 vezes, por isso que botamos aqui 3 vezes também. Primeiro, quando aconteceu, depois, quando Saulo contou para os seus amigos, Pedro, Paulo, Pedro, Tiago, João, etc. E a terceira, quando ele usou esse argumento para se defender de Agripa, do rei Agripa, que tentou acusá-lo. Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta que Saulo respondeu, e Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo perseguia Jesus, e nós, e eu, e vocês? Quem nós estamos perseguindo? Estamos perseguindo alguém? Vamos ter cuidado com isso, porque o que não falta hoje nesses tempos de internet são pessoas perseguindo outras pessoas sem saber por quê. Textos tirados da internet, tudo com os sites aí, se vocês quiserem conferir. Papa Francisco enfrenta ataques sem precedentes de opositores americanos. Por que uma pessoa perde o seu tempo atacando esse Papa que só tem feito coisas boas? Tudo bem que existiram papas aí num passado remoto, que mereceriam até ser atacados, mas recentemente não estamos passando mais por isso. Atacam porque querem atacar, simplesmente assim. Madre Teresa, afirmam alguns, fazia os pobres sofrerem para poderem receber o amor de Deus. Como se aqueles pobres miseráveis indigentes do subúrbio de Calcutá, uma cidade explorada pelo colonizador inglês, que praticamente jogou a pobreza para os fundos da cidade e construiu prédios gigantescos para separar a miséria do progresso. Será que Madre Teresa precisava de convencê-los a sofrer? Será que já não sofriam o suficiente? Mas essas pessoas dizem que não, que ela ia lá e fazia com que eles sofressem mais para receberem o amor de Deus. É um absurdo pensar numa coisa dessa. Chico Xavier defendia a servidão, o trabalho exaustivo e a submissão humana. Por que falar isso de Chico Xavier? Chico Xavier nunca defendeu nada disso. Alegações absurdas, inferências não autorizadas por tudo aquilo que o Chico fez de bom, absurdos cometidos por nós. Temos que pensar bem o que estamos fazendo nesse mundo. Por que criticar pessoas que só fazem o bem? E existe um axioma, um apanágio que sai por aí que diz: se você quer ser criticado pelo bem, trabalhe. Por alguém, trabalhe. Se você quer ser criticado por alguém, faça alguma coisa útil. Porque se você não fizer nada útil, ninguém vai te criticar. Dizem as pessoas que o prego que mais recebe martelada é aquele que está mais no alto, que levanta a cabeça, né? Enquanto mais alta a cabeça do prego, mais martelada ele toma.
E só vamos cessar de martelar quando o prego estiver enfiado lá para dentro. E só vão parar de criticar quando essas pessoas desistirem. Só que elas não desistem. Nós não podemos desistir ante as críticas. Nem aqui na casa espírita, nem na onde a gente trabalha, nem na nossa casa, nem na política, se formos políticos, nem em lugar nenhum. Vamos insistir em fazer o bem. Vamos insistir em fazer o bem, mesmo que a barulheira em volta continue absurdamente alta. Diziam também que Betinho recebia dinheiro de contraventores. Já ouviram isso? Joana d'Arc era uma bruxa. Divaldo Pereira Franco plagiou Chico Xavier. A FEB adultera obras. As pessoas estão trabalhando e os outros estão criticando. Precisamos pensar nessas coisas. Se as críticas que estamos fazendo têm o objetivo de construir algo melhor em torno de nós. Ou se apenas são críticas vindas da inferioridade profunda do meu ser. É necessário que saibamos isso. Porque a presunção é uma coisa que está entre nós. Precisamos afastá-la de dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outra pessoa antes de vermos o mal que está em nós. Nós preferimos enxergar o mal que está no outro do que ver aquele que está dentro de nós. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si os seus defeitos. É melhor denunciar os defeitos alheios do que destacar os meus. Com efeito, continua o benfeitor falando, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades? Possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outra pessoa o bem que o esconderia, em vez do mal que o destacaria. Se a presunção está em mim, os defeitos estão no outro, não estão em mim. E eu vou criticá-los, porque o perfeito sou eu. Isso é assumir a presunção que está em nós. Infelizmente, eu espero que não nós que estamos aqui nessa sala, quando falamos nós, estamos falando de nós, a humanidade, logicamente. Não estamos nos acusando mutuamente, porque nós entendemos que nós, espíritas, estamos começando a superar essas etapas. Temos essa esperança e essa convicção até certo ponto. É necessário enxergar os defeitos alheios quando eles são necessários de serem enxergados. E enxergar os nossos todos os dias, porque é para isso que nós estamos aqui, para crescer e evoluir. É uma das nossas obrigações aqui nessa terra. Com quem que Saulo se encontrou naquela areia quente do deserto da Síria? Encontrou com duas pessoas que ele absolutamente não conhecia. Essas duas pessoas eram Jesus e ele mesmo. Porque Saulo não conhecia nem a Jesus a quem ele perseguia e também não conhecia a si próprio, porque não sabia por que perseguia Jesus. Por que perseguia um ideal superior? Por que perseguia um ser tão bom? Não sabia. Ou seja, Saulo não se conhecia. E ele encontrou com essas duas pessoas. Ele procurou um monte de coisas. Mas tudo que ele encontrou naquele chão quente era o que ele não estava procurando. Achou Jesus e teve um encontro consigo mesmos. Nós podemos adiar esse encontro conosco mesmos durante muito tempo, mas um dia teremos que nos encontrar com o ser mais duro desse universo. Somos nós mesmos, a nossa própria consciência. Muitos já passaram pelo que Saulo passou, talvez até alguns de nós, quem sabe. Trouxemos aqui 3 exemplos destacados de conhecimento geral da humanidade, para que a gente conheça a trajetória deles. Um deles é esse jovem, Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como o Buda, apesar dele ser um Buda, né? O Buda é o iluminado. Buda é aquele que atinge a iluminação. Existem muitos Budas, de acordo com a religião budista, ao redor do universo. Mas Siddhartha, o príncipe, vivia enclausurado nas paredes do seu palácio e que seu pai não queria que ele conhecesse a dor, a tristeza, o sofrimento que havia fora dos muros do palácio. E ele vivia ali, só no bem bom, que nem aquele peixinho de aquário que tem ração 5 vezes por dia e água limpa toda semana. Vivia ali.
não conhecia a dor, a febre, a praga, a peste, a doença, nada, a fome, nada. E o pai dele não queria que ele conhecesse. Um dia ele resolveu, não, eu quero saber o que tem lá fora, eu vou pular esse muro aqui e vou descobrir. Intrépido, assim como Saulo, 27 anos na flor da juventude, ai que saudade, não é? Pulou o muro do palácio e foi buscar o que ele queria encontrar. E ele descobriu que o seu palácio era uma mentira do mundo, não representava nada do mundo. Ele encontrou-se com o sofrimento e descobriu que o sofrimento existe. É claro que isso é uma história muito longa, que não temos tempo para contar toda ela. Mas Siddhartha disse: o sofrimento existe. Me esconderam isso, mas agora eu sei. Se o sofrimento existe, ele tem uma origem, porque o mundo tem uma origem. Então, o sofrimento tem que ter uma origem. Espertamente, concluiu ele, num raciocínio lógico rápido, se o sofrimento tem uma origem, ele pode ter um fim. E estabeleceu o caminho para se chegar ao fim do sofrimento. É claro que o caminho que Buda, que Siddhartha encontrou, é diferente um pouquinho daquele que nós encontramos aqui. Ele encontrou a liberação do sofrimento pela liberação dos prazeres, por buscar coisas que não nos torturassem. A iluminação, que ele disse, né? O nirvana. Nós sabemos que é um pouco diferente hoje, mas ele encontrou a sua forma. Encontrou a sua verdade e que ele traduziu nas 4 verdades de Buda. Outra que encontrou-se com Jesus porque não conhecia Jesus e também não se conhecia foi Maria de Magdala. Maria era uma mulher amorosa, adorava amar e queria ser amada. Buscava esse amor de todas as formas, menos da forma correta. Todas as vezes que ela buscava o amor, ela encontrava a desilusão e a decepção. O amor para ela era uma coisa difícil de ser encontrada, porque por mais que ela buscasse o amor da forma como ela buscava, ela só encontraria amargura, decepção, tristeza, vazio interior e nada mais que a consolasse, até o dia que ela ouviu Jesus ensinar. Mas ela era uma cortesã, era uma mulher. Ela querendo falar com Jesus, não conseguia. Uma noite ela resolveu se esgueirar pelas beiradas das paredes, se escondendo na calada da noite, e chegou até a casa em que Jesus estava, e quando alguém se distraiu, ela entrou e foi até onde Jesus estava de costas. Quando ela entrou, Jesus percebeu a sua presença e lhe disse: se achegue, minha filha. Ela, então, já começando a querer chorar, aproximou-se de Jesus e ele pediu que ela lhe contasse a sua história, e ela disse: Senhor, desde a minha juventude procuro o amor e só encontro desilusões. Eu gostaria muito de servi-lo, mas será que Deus me aceita? Eu sou uma mulher em escombros, sou uma mulher destruída pela paixão, pelos excessos, pela vaidade e por todos os sentimentos que agora eu abomino. Será que eu poderia servir de alguma forma? Jesus então levou-a a uma janela e mostrou a ela os escombros de uma antiga construção em ruínas. E disse para ela: Maria, minha filha, veja aquela construção em ruínas. Se meu Pai Celestial é capaz de cobrir aquela velha construção com aquelas lindas flores da primavera, imagine o que ele não seria capaz de fazer sobre os seus escombros quando chegar a sua primavera. Maria sentiu o amor em seu coração naquele momento e saiu dali resoluta a ser a maior pregadora, a maior ensinadora mulher do evangelho de que se tem história, de que se tem na história. Não podia servir nas ruas porque os homens não deixavam. Além de ser uma cortesã, ela era uma mulher. E mulher era o pior defeito que um ser podia ter na época de Jesus. Aliás, até bem pouco tempo, né? Não sei por que fazemos isso com as mulheres, mas é lamentável dizer que ainda o fazemos. Ela não podia pregar em Jerusalém nem nas cidades pequenas, porque ninguém aceitaria. Foi para o Vale dos Leprosos, onde ninguém queria ir. E lá ela desenvolveu o amor que ela queria encontrar. Também no Evangelho segundo o Espiritismo temos a figura de Santo Agostinho. Diz o Espírito que Santo Agostinho foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Santo Agostinho era filho de Santa Mônica. Santa Mônica, uma mulher
quase perfeita. Mas ele era um traste. Santo Agostinho não valia nada, mas era um salafrário. Podemos falar dele porque conhecemos a sua trajetória. Santo Agostinho fazia pena de olhar o estado moral em que ele se encontrava. E sua mãe só chorava por conta dele. Até que um dia ele também encontrou a sua verdade. E aí o Espírito comenta, né? Foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade profunda pelo fulgor da verdade, quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava em outro lugar, não nos prazeres enervantes, fugidios. Muito semelhante ao que aconteceu com Maria. Aconteceu também com Santo Agostinho. E ele se transformou no maior divulgador do cristianismo da sua época, um dos pilares do catolicismo e um dos pilares do espiritismo enquanto espírito. Santo Agostinho também encontrou a sua estrada de Damasco. É necessário buscarmos, gente, o autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos, entendermos o que significa conhece-te a ti mesmo, escrito no topo do templo de Apolo, lá no santuário de Delfos, na Grécia Antiga. E o que é conhecermos a nós mesmos? O que um sábio da antiguidade, que ninguém sabe quem foi, não foi Santo Agostinho, não foi Sócrates, ninguém sabe quem disse isso. Estava lá escrito, mas ninguém sabe quem escreveu. Conhece-te a ti mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na pergunta 919, Santo Agostinho nos ensina. Como é que eu faço para conhecer a mim mesmo? Todos os dias, antes de dormir, eu pergunto a mim: cumpri todos os meus deveres? Se eu cumprir, dou uma checada lá. Alguém teve motivo para de mim se queixar? Talvez teve, né? Então eu tenho que pensar nisso melhor. Estou lembrando agora de uma situação. Fiz algo de bom? Fiz uma coisa de boa hoje. O quê? Eu fiz uma coisa de boa. Fiz alguma coisa de que devo me arrepender? É difícil passar um dia em que nós não fazemos uma coisa que nós nos arrependemos. É muito difícil. Mas precisamos analisar também esse tipo de coisa. Tenho agido com bons objetivos? Tenho. De vez em quando, sim, ou na maioria das vezes. Fiz algo que censuraria em outra pessoa? Fiz algo que não teria coragem de confessar? Tudo isso, gente, tem que ser perguntado. Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, vamos procurar corrigir. Porque senão ficaremos encalacrados na falta do autoconhecimento. Esse homem aí, um filósofo prússio, na época não existia a Alemanha, era a Prússia, ele criou alguns postulados num livro que ninguém consegue ler de tão difícil que é, chamado, isso mesmo, Crítica da Razão Pura. Não tentem ler, porque é muito difícil, é muito complicado. Mas o que ele trouxe de essencial nesse livro, Crítica da Razão Pura, um dos grandes livros dele, talvez o seu maior, foi concluir, estabelecer o que ele chamou de imperativos categóricos, aquilo que é lei definitiva, aquilo que deve ser cumprido por toda pessoa de moral. Kant disse: haja sempre de forma que a sua atitude possa se transformar em lei universal. Ou seja, faça aquilo que todo mundo possa fazer e o mundo continue em harmonia. Eu posso roubar um pão se eu estiver com fome? Não, porque se eu roubar um pão quando eu estiver com fome e todo mundo fizer isso, ninguém vai fabricar pão mais, né? Vai ter mais ladrões do que fabricante de pão. Eu posso ajudar uma pessoa, posso dar um pão a quem tem fome? Posso. Porque o pão é meu, eu comprei e ele está com fome. Se todo mundo fizer isso que eu fiz, o mundo continua em harmonia. Isso são os imperativos categóricos de Kant. Talvez um dos homens que mais compreendeu o ensinamento de Jesus sem nunca ter citado o Cristo. No fim de sua vida, ele teceu uma frase muito bonita, muito interessante, quando ele diz: duas coisas me enchem a alma de contentamento e alegria: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Precisamos seguir o Cristo independente de tê-lo conhecido ou não, independente de sermos cristãos, espíritas ou não. O Cristo e os seus ensinamentos é a lei máxima que nós temos. Portanto, o que ele disse,
tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É muito parecido com o que Kant disse, dita de outra forma, com outra envergadura filosófica, mas é quase a mesma coisa. E quando nós chegarmos nesse ponto de termos a lei moral dentro de nós, de agirmos de acordo com que a nossa atitude se transforme em lei universal, de fazermos aos outros o que os outros querem, de fazermos aos outros o que eu quero que os Raquel outros não veio, eu façam não tinha como para mim. trazer. Quando chegarmos a esse ponto, poderemos olhar para todas as pessoas, para mim mesmo e dizer: já não sou eu mais quem vive, agora é o Cristo que vive dentro de mim. Foi o que Paulo disse no fim dos seus trabalhos. Eu espero que um dia nós também consigamos dizer essa frase com verdade, como disse Paulo. Espero ter trazido para vocês também alguma coisa que agradou, alguma coisa que vocês gostaram, talvez até que não sabiam. Espero que vocês desculpem os 3 minutos que passamos, porque começou um pouquinho atrasada a reunião, e que vocês tenham compreendido algo que nós, com dificuldade, falamos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e esteja sempre conosco. Muita paz para todos nós, que Ele nos abençoe. Muito obrigada, Vanderlei, por nos trazer tantas reflexões, por nos lembrar da necessidade dessa reforma íntima, necessidade de nos conhecermos, de conhecer a Jesus. Gratidão por tudo e que nós possamos levar para a nossa semana, para nossas vidas, essas reflexões, que possamos fazer esse exercício diário de conhecimento, de analisar o nosso dia, o que fizemos, o que deixamos de fazer, de bom, de ruim. E só assim nós podemos corrigir os nossos erros e nos conhecermos para tentarmos melhorar. Obrigada, Vanderlei. Agora nós vamos para a nossa prece final, que o nosso irmão Renato vai fazer. Queridos irmãos, volvamos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos à nossa Mãe Santíssima pela sua misericórdia, pelo seu amor, de aqui nos fazer chegar, a fim de que recebêssemos o alimento espiritual do qual carecemos, recebermos a luz para que aos poucos saiamos das sombras abundantes em nós. E na oportunidade, rogamos a Ti, Senhora nossa, por todos os nossos irmãos em Jesus, dessa escola abençoada, que experimentam os horrores da guerra, da fome, da tirania de ditadores, que o Teu amor até eles chegue, minimizando-lhes as dores. Que assim seja.